Olá, bom dia a todos, como vocês estão? Meu nome é Ana, eu sou psicóloga, mestre em Psicologia Social Institucional e atuo junto ao BRDE na agência de Porto Alegre desde agosto de 2019, com atendimentos individuais, ações e intervenções junto às equipes de trabalho e suporte em relação às demandas dos colaboradores de uma forma geral no BRDE. Venho, através desse vídeo, propor a vocês um momento de diálogo sobre esse momento que a gente vem vivendo, que nos tem colocado uma série de desafios em relação às nossas rotinas, em relação ao nosso cotidiano, que é a questão da pandemia, das medidas de isolamento como prevenção ao contágio do coronavírus, né? A gente tem vivido, então, esse desafio de se reorganizar nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho. Acredito que muitos de vocês estejam em home office, alguns outros possivelmente também em escala presencial de trabalho, e isso tem um impacto direto na nossa vida, no nosso dia a dia. Tenho observado nos meus atendimentos que uma questão tem sido muito relevante, muito significativa, e eu gostaria de poder pensar um pouquinho, dialogar com você sobre essa temática e entender como é que tem sido isso, poder apresentar um pouco uma percepção do que se passa do ponto de vista psicológico conosco quando vivemos essa condição e quais são as possíveis estratégias de enfrentamento para ela. Essa questão que eu estou trazendo é a ansiedade. Somos ansiosos, é uma condição que nos afeta amplamente, que acontece de formas mais extremas com algumas pessoas, e nesse momento de pandemia a ansiedade tem sido ainda mais exacerbada. Possivelmente vocês conhecem alguém ou já passaram por situações que vêm sido chamadas como crise de ansiedade, né? Uma crise que muitas vezes tem sintomas físicos, que a gente chama na psicologia psicossomáticos, né? Aperto no peito, dificuldade para respirar, dor de cabeça, musculatura enrijecida, aumento, diminuição do apetite, dor de barriga, sintomas, né, que eles saem diretamente no nosso corpo, mas eles dizem de um conflito mental. A ansiedade é efeito de um conflito mental, ela é efeito de uma frustração. Muitas vezes na nossa vida não conseguimos satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, dar conta dos nossos planejamentos. A gente cria, né, de alguma forma, planejamento sobre a nossa vida, sobre os objetivos que temos, as metas que temos. A gente sabe que trabalha nas relações de trabalho com objetivos, com metas que as nossas funções nos exigem, e muitas vezes não alcançar isso nos faz sentir frustrados e isso nos traz ansiedade. Motivações possíveis para a ansiedade podem ser mais de uma. Eu vou trazer para vocês aqui 3, tá? Primeiro, uma reação comum a um fato real que está se passando conosco, né? É uma necessidade de fugir de algo que está nos fazendo mal. Por exemplo, um assalto. É comum que reajamos com ansiedade a um assalto. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, aglomerações, né? Sair de casa, encontrar pessoas. De fato, a gente está se expondo a uma situação passível de risco. Então, estar ansioso com isso é uma reação comum. Segunda possibilidade, antecipação de fatos e de acontecimentos. São pensamentos que nos vêm, que são muito reais dentro da nossa mente, mas que não necessariamente correspondem à realidade externa. Esse tipo de ansiedade tem a ver muito com o estar pensando o futuro e ter dificuldade de viver o presente. Muitas pessoas, às vezes, estão fazendo uma atividade pensando na próxima, pensando no depois. Às vezes tem dificuldade de executar o que está acontecendo agora, porque tá com a cabeça lá na frente, no amanhã. Essa ansiedade eu gosto de chamar
de medo do futuro. É um medo do que eu não conheço, é um medo do que eu não controlo, né? Eu falei um pouquinho antes sobre as expectativas que a gente cria sobre os nossos objetivos, sobre as nossas metas, sobre o nosso futuro, e a gente sabe que apesar de termos expectativas e previsibilidades, não temos certezas absolutas sobre o futuro. E esse medo do que vem, às vezes, nos assombra. A gente vive agora um momento de bastante instabilidade, de muitas coisas que dependem, né, do tempo passar para a gente entender como vão se organizar, né? A própria questão do home office, que é uma novidade para as pessoas, para a maioria das pessoas, de alguma forma mais contínua, né? Usamos um home office em geral de forma mais pontual. A questão para algumas pessoas de organização financeira, de organização da rotina de crianças, quem tem filhos, né? Então, essa é uma possibilidade de motivação de ansiedade. Uma terceira possibilidade, uma ansiedade que tem relação com a moral, com os valores sociais, com as regras, os acordos que a gente vai internalizando ao longo da nossa vida e que vão ditando como a gente vive em sociedade, como a gente se comporta, o que podemos, o que não podemos, o que deveríamos, o que não deveríamos. Essa questão do deveríamos e não deveríamos é muito importante, porque ela nos coloca numa necessidade de correspondência. Nós nos pressionamos para corresponder, porque se existe algo que deveria, quer dizer que a gente criou um ideal sobre como as coisas devem ser e nos cobramos muito para atingir esse ideal, né? Temos medo de fracassar, de não alcançar esse ideal e de sermos punidos. Por exemplo, perdendo alguma coisa que é importante pra gente, como uma promoção, como uma gratificação, como o nosso próprio emprego na relação com o trabalho, perdermos alguém que é querido, ficarmos sozinhos. E essa punição, ela não está necessariamente atrelada a outras pessoas. Nós mesmos nos punimos. E nos punimos, às vezes, por antecedência. Porque quando estamos vivendo sobre essa pressão desse medo do fracasso, já estamos nos punindo de alguma forma. A ansiedade, então, seja ela por um fato real, externo, seja ela por uma antecipação do futuro, seja ela por uma necessidade de correspondência a valores, ela pode nos gerar pensamentos fixos e recorrentes. Ela nos coloca num pensamento sem fim. Ficamos pensando, pensando e fantasiando, e em geral sempre fantasiamos o pior. Isso nos gera esgotamento mental, isso nos gera cansaço, isso nos gera confusão, né? A ansiedade, ela é uma crise interna, né? Então, pensando assim, de um modo geral, a questão da crise, o importante de sabermos sobre uma crise é que uma crise tem início, meio e fim. Isso quer dizer que a gente pode fazer alguma coisa para lidar com ela e saber que ela vai passar. Eu quero propor, trazer para vocês algumas estratégias, né, de como lidar com essa ansiedade. Primeiro, música. A música estabelece um ritmo e esse ritmo pode nos ajudar a romper com esse excesso, essa aceleração do pensamento que a ansiedade impõe. Segundo, autoconhecimento, observação de nós mesmos, né? Quando nós estamos vivendo cotidianamente, muitas vezes estamos no automático, não estamos percebendo nossos pensamentos, atitudes, ações. Então, buscar nos observar. O que dispara a minha ansiedade? Acontece em algum período do dia? O que eu estava fazendo? Existem pensamentos fixos, recorrentes, persistentes? Se sim, quais são eles? O que eu faço a partir dessa ansiedade? Eu fico paralisado, eu não consigo me concentrar, enfim, cada pessoa é diferente e tem motivações singulares para estar num momento mais ansiogênico. Então essa observação é importante, né?
perceber, pensar o que é possível neste momento, em termos de estabelecer uma rotina provisória. A gente tem se cobrado também manter todas as coisas da mesma forma como elas eram, mas a gente vive um contexto diferente. Dentro desse contexto diferente, temporário, como eu organizo uma rotina provisória que vai me ajudar a me tranquilizar também? Escrever ou falar do mal-estar. Escrever ou falar desse momento desacelera o nosso pensamento também, porque pensamos mais rápido do que conseguimos nos comunicar. Então, escrever ou falar ajuda a organizar o nosso pensamento numa linha de raciocínio. Importante fazer um parêntese sobre esse falar. Às vezes, dependendo da intensidade, da quantidade de momentos ansiogênicos que estamos vivendo, é muito importante buscar um auxílio, um suporte profissional, seja medicamentoso, seja ele de acompanhamento psicológico. Outra dica, organização do ambiente externo. Muitas vezes a gente organiza a nossa mesa de trabalho, a gente organiza a nossa casa para começar a fazer alguma coisa que nos exige atenção. Por quê? Porque organizar o ambiente externo ajuda a organizar o nosso mundo interno. Então, algumas estratégias possíveis de enfrentamento, né? Para finalizar, lembrem sempre que a ansiedade é uma crise, ela inicia, ela tem meio e ela finaliza. Significa que a gente pode lidar com isso. É importante a gente pensar o que dispara essa ansiedade, como ela acontece, como a gente reage e que estratégias a gente tem para lidar melhor com essa situação. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho e saibam que esse suporte, né, de atendimento, de suporte psicológico está disponível no BRDE. Meus horários na agência de Porto Alegre são segundas e quartas das 4h30 às 6h30 e podemos ficar em contato para trocar e agendar um atendimento. Se quiserem agendar junto ao setor de benefícios, serão muito bem-vindos, fico muito disponível a vocês. Até mais, uma boa semana e nos falamos. Tchauzinho!